Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Então vamos falar sobre o tribunal de Cristo. Nós falamos a semana passada sobre o julgamento de Cristo, né? Nós vimos que o julgamento de Cristo não foi para efeito de condenação, mas para efeito de galardão. Cristo ele foi recompensado, amém? Pois ele foi achado totalmente inocente, amém? Então agora nós iremos falar da continuidade, né? As doutrinas elementares, né? O Tribunal de Cristo faz parte da doutrina elementar de Cristo, amém? Precisamos estar fundamentados nessas doutrinas. Seria bom você dar uma passadinha nos vídeos anteriores que fala lá sobre todos esses ensinos que compõem as doutrinas elementares de Cristo. Então vamos falar hoje sobre o Tribunal de Cristo, o julgamento da igreja, amém? Então lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, nos mostra, nos apresenta o apóstolo Paulo, ele nos diz que vai haver um julgamento, o julgamento da igreja, certo? O Tribunal de Cristo, como está escrito no texto. E vai falar assim, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, certo? Então, aqui Paulo está escrevendo para a igreja. Se você começar a ler, se você for ler o capítulo 5, ele está se direcionando para a igreja, para os crentes, para os seus irmãos. Então ele fala que a igreja, os crentes, irá passar por um julgamento, que é o tribunal de Cristo. E é muito importante nós vermos aqui, amados, essa palavra tribunal, ela no seu original, ela está descrita lá como uma palavra bema no grego. Essa palavra ela significa plataforma elevada, ela significa um pódio, degraus, amém? Que ali é onde vai haver as recompensas, o galardão para a igreja, para aqueles que tiverem sido merecedores de receber galardão, amém? Vamos adiante então, né? Tribunal de Cristo, julgamento da igreja. Quando acontecerá esse julgamento? Então esse julgamento, amados, de acordo com a palavra de Deus, ela acontecerá no céu. Após o primeiro evento, ou seja, após o primeiro episódio da volta de Cristo, nós já demos uma palhinha que a segunda vinda de Cristo vai ter 2 episódios, 2 vindas, amém? A primeira vinda dele, o encontro com ele nos ares, amém? A igreja vai se encontrar com eles nos ares. Aqueles que forem arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos, que estarmos vivos, vamos ter os nossos corpos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Esse é o primeiro evento da volta dele. O segundo evento de Cristo, ele vai estabelecer o milênio aqui na terra, depois de 7 anos, amém? Então, esse julgamento acontecerá no céu após o primeiro evento da volta de Cristo, onde os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos serão arrebatados. Então, logo após esse arrebatamento que vai haver, amém? E a ressurreição dos que morreram em Cristo, vai haver um julgamento, certo? Como já foi falado, para haver julgamento, para eu e você pudermos ser julgados, nós precisamos estar em um corpo. Por isso que Paulo fala que é necessário haver a ressurreição. Para o homem ele ser julgado, ele precisa estar num corpo, porque ele pecou no corpo, certo? Ele é composto de espírito, o homem é espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Ele pecou nessas 3 áreas, nessas 3 dimensões, e para ele ser julgado ele precisa estar da mesma forma. Ele precisa estar composto dessas 3 partes. Então, por isso que é necessário haver uma ressurreição para que o homem seja julgado.
Então, logo após o arrebatamento e a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, vai haver o julgamento, o tribunal de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, vai nos mostrar assim: eis que vou lhes revelar o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Então aqui está falando que vai ser no abrir e fechar de olhos. Amém? Vai ser algo inesperado, vai ser iminente, o arrebatamento é iminente, vai ser no abrir e fechar de olhos, certo? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós teremos os nossos corpos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, também é mais uma referência, que fala assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, com aqueles que morreram em Cristo, juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, como eu falei, é necessário haver a ressurreição para o julgamento. Amém? Lá em Hebreus capítulo 9, 27, fala que assim como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o homem morto ele não pode ser julgado, tem que haver ressurreição, como nós acabamos de falar aqui, em 1 Coríntios capítulo 15 e em 1 Tessalonicenses capítulo 4. O homem, o que estiver vivo com a segunda vinda de Cristo, com o primeiro episódio da segunda vinda dele, amém? Os que estiverem vivos vai ter os corpos transformados, e os que morreram em Cristo ressuscitam para poder haver esse julgamento. Amém? É assim que fala aqui em Hebreus 9, 27. Certo? Os homens estão ordenados a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, o julgamento. Certo? Então, quando irá acontecer esse julgamento? No primeiro episódio da segunda vinda de Cristo. Amém? A igreja arrebatada, os que morreram em Cristo ressuscitarão e vai acontecer o julgamento do tribunal de Cristo no céu. É assim que nos diz a palavra de Deus. Nossa salvação estará em jogo nesse tribunal? Boa pergunta. Amém? Muitos pensam, imaginam que o crente ele corre o risco de perder a salvação nesse julgamento, de ser condenado, de ir para o inferno, ou seja, de ir para o Geena, de ir para o lago de fogo nesse julgamento. Mas a palavra de Deus ela não nos diz isso, amém? Em vários versículos, em vários textos, não é isso que a palavra de Deus diz. Eu trouxe aqui só 2 versículos, que é para nós termos uma base, e são versículos fortíssimos, amém? Que você nunca mais vai pensar que o crente ele vai perder a salvação no tribunal de Cristo, que ele vai ser condenado. Isso vai cair por terra hoje, no nome de Jesus. Lá em João capítulo 3, versículo 16 e 17, vai falar assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, aqui já está dizendo aqui, nessa primeira parte, aqui no versículo 16, fala que todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus Cristo, não vai perecer, não vai ser condenado, não vai para o lago de fogo, vai ter vida eterna. Então você vai ser julgado não para efeito de condenação, você vai ser julgado para sim, efeito de galardão, para receber recompensa ou não receber recompensa. Nós vamos ver isso adiante. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, versículo 17, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus enviou Jesus não para condenar. Aquele que crê não é condenado.
O que não crê já está condenado, a palavra diz. Mas o que crê não é condenado. Então, o tribunal de Cristo, o julgamento da igreja não é para efeito de condenação, assim como foi o julgamento de Cristo. Cristo a cabeça, a igreja o corpo. Jamais